Olá, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Chegamos no nosso 8º dia do desafio e é Romanos 8. Não sei se vocês me acompanharam aí, mas desde quando a gente começou a surgir aí com o desafio de Romanos, eu comentei pra vocês que Romanos era o meu capítulo favorito, na verdade um dos meus favoritos da Bíblia. Pra mim, né, essa é uma percepção minha, né? Não tem gente que concorda ou não, tem gente que concorda e tem gente que não. Mas, na minha perspectiva, eu acredito que em Romanos 8, o apóstolo Paulo ele resume o evangelho ali. Ele resume a Bíblia no capítulo 8. Se uma pessoa tiver acesso só ao capítulo 8, ela consegue entender mais ou menos o que Deus queria fazer, qual que é a função de Jesus, qual que é a função do Espírito Santo, né? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesses 3 versículos, gente, isso é demais. Nesse versículo, não, nesse capítulo, e é algo muito lindo, muito maravilhoso. Enfim, me conta aí, você tá gostando? Você tá gostando de Romanos? Me manda no no direct. Escreve aqui no comentário também. Eu quero saber o que você tá achando de Romanos, porque eu sou apaixonada por Romanos, né? Romanos realmente, como a gente falou no começo, ele é transformador. E para falar a verdade, para falar de Romanos, a gente podia ficar aqui uma live, né? 1 hora aí falando sobre Romanos, que são muitos detalhes, muitas coisas. Mas enfim, eu vou até mostrar minha Bíblia aqui, a que eu mais uso, na verdade, né? Para vocês verem Romanos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, né? Romanos 8, ó. Romanos 8 é toda grifada, né? Na verdade, Romanos todo meu é grifado, né? Mas tá vendo? O capítulo 8 aqui, ele é grifado demais, porque tem verdades lindas. E ele já começa falando assim, que não há condenação, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Não existe mais condenação, e sim um perdão, né? Um perdão aí absoluto. E isso é algo muito interessante que ele já começa aí falando, né? Você está em Cristo Jesus, não há condenação. Às vezes os homens querem nos condenar, não é verdade? Mas Jesus não nos condena. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso, né? Assim, Jesus é maravilhoso. E algo que ele fala aí também muito interessante, que é algo que a gente precisa entender, é o seguinte, que ele fala sobre o espírito, né? A nossa vida aí, a vida dominada pelo espírito, né? Nós vamos vencer o pecado, porque, né, a gente viu nos outros capítulos aí que o pecado ele vai estar em nós, mas nós vamos ter o quê? Nós não gostamos do pecado, né? Nós odiamos o pecado. Então, como que nós vamos vencer o pecado? Através do espírito, né? Uma vida dominada pelo espírito. A vida pelo espírito. Aí nós lembramos também de Gálatas 5. Enfim, aqui de uma forma geral, né? Ele fala aí o quê? Que a nossa luta para vencer o pecado é pensar pelo Espírito, é viver pelo Espírito, é o Espírito Santo que vai nos capacitar aí a realmente viver pelo Espírito. E ele fala, né, deixa eu ler aqui um versículo que me chamou a atenção, né, o 5 fala, ó, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz. Isso é algo muito lindo e maravilhoso, né? E no 14, algo também que ele fala aqui interessante é o quê? Que, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muitas vezes tem essa coisa, não, todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus. Mas aqui, Paulo está falando que quem é filho de Deus é quem é guiado pelo Espírito, né? Talvez todos são filhos de Deus na questão da criação, né, ali do natural. Mas se você realmente é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. E isso é algo muito interessante. No 15 também, né, ele fala ali da questão do Abba Pai, nós podemos chamar, nós somos filhos, né, por adoção, né, Deus nos adotou, isso é algo muito interessante, não dá pra mim falar aqui da questão da adoção naquele tempo, pros romanos, né, mas é algo interessante você pesquisar, e eu vou fazer um vídeo no YouTube lá um pouquinho maior, quer dizer, aqui no YouTube também, porque esse vídeo tá no Instagram e no YouTube, né, gente, mas enfim, a questão é o quê? Que Deus,
né? Nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E por você ser filho de Deus, ele fala alguns privilégios aqui, né? Ele fala aqui de coisas maravilhosas, como a confiança no Senhor, né? Nesse capítulo ele fala da autoridade, de nós não somos mais filhos, nós somos escravos, né? Da intimidade com o Pai, nós podemos chamar ele de Abba Pai, que coisa, né, maravilhosa. A questão da segurança, a questão da herança, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, isso é maravilhoso. A disciplina, né? Deus ama quem disciplina, né? E a semelhança aí familiar. Então, nesse capítulo ele fala sobre tudo. Por isso que eu falo que ele resume a Bíblia, né? Porque realmente ele resume o Evangelho, porque a Bíblia, né, tudo tem a ver com Jesus. O Antigo Testamento aí é meio que a sombra do que ia acontecer. Então, é muito lindo, né? Muito maravilhoso. E ele termina aí, né? Tem um clássico aí, que é o versículo 28, né, gente? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um pouco para cima, o 26 e o 27 também fala aí que o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, e ele intercede por nós. Isso também é algo tão lindo, tão especial, né, gente? Na verdade, todos os versículos aqui do versículo, todos os versículos do capítulo 8 são lindos, na minha opinião, né? Mas eu tô aqui, ó, que eu não quero, né, que o vídeo fique tão grande, mas enfim, o 26, o 27, o 28, todas as coisas cooperam para o bem. E ele termina, gente, ele termina o capítulo aí falando do amor, né? E isso é algo muito lindo. Nós vamos enfrentar o sofrimento, isso é fato, né? Todas as coisas cooperam para o bem, nós temos que pensar que são as coisas boas e as coisas ruins, né? Porque a gente acha que é só coisa ruim que coopera para o bem. Não, mas só as boas, né? Mas na verdade não. As boas e as ruins e as boas cooperam para o bem. E é difícil entender quando você passa por uma luta, por uma dificuldade, por um momento de tristeza, né, de dor, de perda, de luto, você entender esse capítulo, né? Mas quando nós temos a esperança, a convicção no nosso Senhor Jesus, é o que fala aqui a partir aí, né? Que nada, né, do 37, que nada, nós somos mais do que vencedor, e que nada vai nos separar. Eu vou até ler esses últimos aqui, porque são maravilhosos. Diz assim, ó: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, né? Nós vamos passar por dificuldades, por tribulações, por sofrimento, mas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, nada vai nos separar do amor de Deus. E nós temos que ter essa convicção, essa esperança no nosso coração, que se nós passarmos pelo momento mais difícil da nossa vida, se acontecer algo que a gente nunca esperou, quando nós temos a convicção de que o amor, de que nada vai nos separar desse amor, nós vamos passar por todas as situações, nós vamos viver pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar, e que você sinta esse amor de Romanos, né? Romanos 8 foi a minha primeira pregação, eu baseei em Romanos 8. E o que mais me impactou foi essa questão do amor. Não tem nada que pode nos separar do amor. Nem a vida, nem a morte. Nada é nada, né? Porque às vezes a gente lê a palavra nada e fala o quê? Né? Mas enfim, gente, eu vou terminar o vídeo aqui porque ele vai ficar muito grande, mas eu espero que você assista até agora. Se você assistiu até agora o vídeo, põe um coração aí e um foguinho nos comentários, tá bom? Pra ver se você chegou até o fim aqui. Põe um coração e um foguinho. Eu espero que você tenha chegado até aqui, tá bom? E compartilhe, envie pra alguém essa mensagem. Alguém que precisa ouvir que nada vai nos separar do amor de Deus, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau.